Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Senhor, eu te agradeço pelo YouTube, te agradeço pelo canal, te agradeço também pelo Google. Agradeço, Senhor, por todos que trabalham nesses canais. Agradeço também por aqueles que estão curtindo essas mensagens. Agradeço por estarem de ouvido. Prepara, Senhor, os ouvidos deles para estar pronto para ouvir a tua palavra. Desprende, Senhor, os ouvidos dos homens para ouvir a tua palavra. Abençoa também, Senhor. Ó, meu Deus, eu te peço que abençoa também, Senhor, todos os seus familiares. Abençoa também o governo, Senhor. Abençoa as autoridades civis, eclesiásticas, militares, enfim, todas as autoridades. Senhor, abençoa esse país. Senhor, livra nós dessa maldição, dessa peste que está dando no mundo. Liberta, Senhor, esse mundo. Ó, tenha misericórdia de nós, Senhor. Afasta de nós, Senhor, essa peste. Afasta de nós, Senhor, os homens maus. Afasta de nós, Senhor, aqueles que têm má intenções. E dá graça, Senhor, para os de boa intenções. E também que eles possam estar debaixo do seu governo, Senhor. Todos os homens, todos os seres vivos estão debaixo do seu governo. Muito obrigado, Senhor. Por isso eu deixo nas suas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade. Oh, meu Deus. Amém. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler hoje Romanos 8, 29 e 12 e verso 5. Porque os que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo, em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Na verdade, o livro de Atos não terminou. Pelo contrário, permanece aberto para receber mais acréscimos. A razão disso deve ter sido que a obra do Espírito Santo no que diz respeito à pregação de Cristo, para a sua propagação, multiplicação e expansão mediante os crentes, ainda não se havia completado e precisava ser continuada por um tempo prolongado. Tal obra evangelística para a propagação, multiplicação e expansão de Cristo condiz com a economia neotestamentária de Deus, que visa produzir muitos filhos para ele. Romanos 8, 29. Para que se tornem os membros de Cristo a fim de constituir o seu corpo. Romanos 12, 5. Tendo em vista levar a cabo o plano eterno de Deus e o cumprimento da sua vontade eterna. Isso é revelado em detalhes nos livros que se seguem, as 21 epístolas e o livro de Apocalipse. A igreja produzida pela propagação e a multiplicação de Cristo é a esfera na qual Deus se expressa e na qual ele reina em Cristo. Por conseguinte, ela se torna o reino de Deus. O reino de Deus, juntamente com a propagação e multiplicação de Cristo, cresce e se expande a partir da vida de Deus. Atos é um relato da expansão de Cristo. É também um relato do reino de Deus, pois o reino de Deus é a expansão de Cristo. O Evangelho, que é amplamente pregado neste livro, é o próprio Cristo, como o Evangelho. Atos 5, 42. E o Evangelho de Cristo é também o reino de Deus, como Evangelho. 8 e 12. O Evangelho do reino de Deus, a pregação de tal Evangelho continuará e avançará, até que toda a terra se torne o reino de Deus. Apocalipse 11, 15 e Atos 28, 31.
candelabros de ouro. Se as igrejas são apenas de ouro, não podem satisfazer Deus. Deus diz que as igrejas são candelabros de ouro, porque os candelabros de ouro resplandecem e iluminam. Deus deseja que as igrejas sejam um vaso resplandecente, um vaso de testemunho. Desde o início, Deus ordenou que a igreja seja um candelabro. A igreja não os indivíduos, é um candelabro diante do Senhor. Não basta ser de ouro, não basta pertencer a Deus. Deve haver o resplandecer por Deus e o testemunho por Ele antes de a igreja ser considerada o candelabro. Portanto, a igreja existe para o testemunho de Deus. Tudo que não é de ouro não é a igreja. E tudo que não é o candelabro não é a igreja. Tudo que não tem vida interiormente não é a igreja. E tudo que não tem testemunho interiormente também não é a igreja. A igreja tem de estar consciente do que Deus faz e o que Deus quer nesta terra. Tem de perceber qual é o testemunho de Deus na terra hoje. Só então a igreja pode ser considerada um candelabro de ouro. Em termos simples, a obra de Deus prossegue sempre. Ele ainda procura esse vaso. O seu vaso hoje é o mesmo vaso que ele tensionava ter no princípio. A igreja, não pessoas individuais. E esse é o vaso. Alguns podem perguntar: o que significa dizer que os vencedores surgem da igreja? É verdade que é necessário que haja vencedores que surgem da igreja. Mas mesmo o testemunho dos vencedores é mantido em benefício da igreja como um todo. Não é um testemunho apenas para pessoas individuais. Os vencedores não são homens que se consideram extraordinários, melhores do que os outros e que colocam os outros de lado. Os vencedores trabalham para benefício da igreja. Eles fazem a obra e a igreja tem o benefício. Os vencedores não são por si mesmos. Eles estão firmados na base da igreja e existem para levar a igreja toda a perfeição. Eles estão na base da igreja e mantêm a sua posição para benefício da igreja. Até mesmo as vitórias dos vencedores são vitórias coletivas.